O jejum verdadeiro começa muito antes da ausência de comida. Ele começa no momento em que alguém decide interromper o ritmo automático da própria vida para buscar algo mais profundo. Não é um ato impulsivo, nem uma prática vazia. Quando uma pessoa jejua de verdade, ela está declarando de forma silenciosa que existe algo mais importante do que satisfazer necessidades imediatas. Esse gesto simples, mas radical, inicia um processo interno que poucos compreendem até vivê-lo. Vivemos cercados por estímulos constantes. O corpo pede, a mente responde, o hábito governa. O jejum quebra esse ciclo. Ele força uma pausa. E é nessa pausa que algo começa a mudar. No início, o desconforto aparece. A fome se manifesta. A irritação surge. A mente tenta encontrar atalhos para desistir. Isso não é sinal de fracasso. É sinal de confronto. O jejum verdadeiro expõe o quanto somos condicionados a obedecer impulsos sem questionar. Ao resistir, a pessoa descobre que existe algo dentro dela mais forte do que o próprio corpo. Talvez você já tenha tentado jejuar alguma vez e sentido dificuldade logo nas primeiras horas. Essa resistência inicial revela muito mais do que parece. Ela mostra onde estão os apegos, as dependências, as distrações usadas para silenciar o vazio interior. Quando o alimento sai de cena, aquilo que estava escondido começa a aparecer. Pensamentos que antes eram abafados ganham espaço. Emoções antigas emergem. Questões não resolvidas pedem atenção. O jejum não cria esses conflitos. Ele apenas remove o ruído que os escondia. À medida que o tempo passa, algo sutil começa a acontecer. A mente, antes dispersa, começa a se organizar. A percepção se torna mais clara. Decisões que pareciam confusas passam a fazer sentido. Isso ocorre porque o jejum não adiciona força espiritual de forma mágica. Ele remove excessos. E quando o excesso sai, o essencial aparece. É por isso que tantas pessoas relatam que, durante um jejum sincero, conseguem enxergar a própria vida com uma lucidez incomum. Existe um princípio espiritual profundo nisso tudo. Quando o corpo é silenciado, o interior ganha voz. O jejum cria espaço para ouvir aquilo que sempre esteve presente, mas raramente era percebido. Não se trata de ouvir sons audíveis, mas de desenvolver sensibilidade, uma percepção mais aguçada da própria consciência, das próprias intenções e da presença de Deus. Muitas pessoas dizem que nunca conseguem ouvir respostas espirituais, mas poucas criam o ambiente necessário para escutar. O jejum verdadeiro também confronta o orgulho de maneira direta. Ele lembra que o ser humano não é autossuficiente. Existe limit, que existe dependência. Esse reconhecimento não diminui ninguém. Pelo contrário, fortalece. Há uma humildade silenciosa que nasce quando alguém jejua com sinceridade. Uma postura interior que deixa de exigir controle absoluto e passa a confiar. E essa mudança de postura é uma das maiores transformações que o jejum produz. Outro efeito marcante do jejum é o fortalecimento da vontade. Em um mundo que incentiva a satisfação imediata, escolher esperar se torna um ato poderoso. Cada momento de resistência constrói domínio próprio. Cada decisão de continuar fortalece o interior. Com o tempo, a pessoa percebe que não está apenas controlando a fome, mas aprendendo a governar emoções, impulsos e reações. O jejum deixa de ser apenas uma prática espiritual e se torna um treinamento interior. Quando feito de forma verdadeira, o jejum não serve para impressionar pessoas, nem para cumprir uma obrigação religiosa. Ele serve para alinhar o coração, alinhar as intenções, alinhar a vida. Ele revela o que está fora do lugar e oferece a oportunidade de ajustar. Não muda dias, mas muda profundamente quem jejua. E essa mudança começa de forma silenciosa, quase imperceptível, mas seus efeitos se espalham por todas as áreas da vida. Talvez você esteja buscando respostas, direção ou clareza. Talvez esteja apenas curioso sobre o impacto real do jejum. Seja qual for o motivo, uma coisa é certa. Quando alguém jejua de verdade, algo começa a se mover por dentro. Não como um espetáculo visível, mas como uma transformação profunda, contínua e real. E tudo começa com uma decisão simples: parar, abrir mão e permitir que o essencial fale mais alto. Quando o jejum avança além das primeiras horas, algo começa a mudar de forma mais profunda. O corpo ainda sente a ausência do alimento, mas já não é apenas o corpo que está em evidência. A mente entra em um estado diferente. Manosá, acelerado. Manosé. Aquela urgência constante por estímulos começa a enfraquecer. É nesse ponto que muitas pessoas percebem que não viviam apenas alimentadas por comida, mas por hábitos, distrações
e compensações emocionais. O jejum verdadeiro desmonta essas estruturas. Ele revela o quanto a rotina estava sendo usada como fuga. Quando não há comida para preencher o tempo, quando não há prazer imediato para anestesiar, o interior se manifesta com mais força. Pensamentos profundos surgem. Perguntas que foram adiadas por anos começam a pedir resposta. Não porque o jejum cria esses questionamentos, mas porque remove o que os escondia. Talvez você já tenha sentido isso sem perceber. Aquela inquietação que aparece no silêncio, aquele desconforto que não tem nome, o jejum não permite que isso seja ignorado. Ele convida à reflexão. E essa reflexão, embora desconfortável no início, é essencial para o crescimento espiritual. É nesse estágio que muitas pessoas começam a entender que o jejum não é um castigo, mas um convite à verdade. Há também uma mudança na sensibilidade. Coisas que antes passavam despercebidas começam a chamar a atenção. Palavras ganham peso. Silêncios falam. A percepção espiritual se torna mais aguçada. Não porque a pessoa se tornou especial, mas porque reduziu o ruído interno. O jejum funciona como uma limpeza, não do corpo apenas, mas da atenção. E onde a atenção se volta, a consciência se aprofunda. Nesse processo, intenções são reveladas. O jejum expõe motivações ocultas, mostra se a busca é sincera ou se há apenas interesse em resultados rápidos. Ele confronta expectativas irreais e ensina paciência. Muitos começam um jejum esperando respostas imediatas, sinais e clarós, mudanças visíveis. Mas o que acontece primeiro é interno. O jejum trabalha de dentro para fora. Ele ajusta a forma de pensar antes de mudar circunstâncias externas. Existe um ponto crucial em que o jejum deixa de ser esforço e passa a ser entrega. Quando a pessoa para de lutar contra o desconforto e aceita o processo, algo se alinha, a resistência diminui, o foco aumenta, a mente se aquieta. Nesse momento, o jejum deixa de ser apenas ausência de alimento e se torna presença de propósito. É aí que a experiência se aprofunda de verdade. Outro efeito poderoso do jejum é o fortalecimento da disciplina interior. Em um mundo guiado por impulsos, escolher dizer não se torna um exercício de maturidade espiritual. Cada hora vivida com consciência constrói domínio próprio. E esse domínio não fica restrito ao período do jejum. Ele se estende para outras áreas da vida. A pessoa passa a reagir menos e a escolher mais. Passa a ouvir antes de responder. Passa a perceber antes de agir. O jejum também revela prioridades. Aquilo que realmente importa se destaca quando o supérfluo é retirado. Muitas pessoas descobrem nesse processo que estavam gastando energia com coisas que não tinham valor eterno. O jejum reorganiza o coração. Ele realinha desejos. Ele ensina que nem tudo o que é urgente é importante, e nem tudo o que é importante precisa ser imediato. Quando vivido com sinceridade, o jejum não gera orgulho espiritual. Pelo contrário, gera humildade. Ele lembra diariamente que a força humana é limitada, que existe dependência e que reconhecer isso não é fraqueza, mas sabedoria. Essa consciência cria uma postura diferente diante da vida. Menos controle, mais confiança. Menos ansiedade, mais entrega. Talvez você esteja percebendo que o jejum verdadeiro não é sobre regras rígidas ou fórmulas prontas. Ele é sobre postura interior, sobre disposição para encarar a própria verdade, sobre coragem para silenciar o que distrai e ouvir o que realmente importa. E quanto mais esse processo avança, mais clara se torna uma realidade. O jejum não transforma apenas momentos espirituais, ele transforma a forma de viver. À medida que o jejum se aprofunda, algo ainda mais significativo começa a acontecer. A forma como a pessoa se relaciona com Deus muda. Não é mais apenas uma busca por respostas ou por ajuda em momentos difíceis. Surge uma consciência mais madura, mais silenciosa e mais reverente. O jejum verdadeiro não acelera Deus. Ele desacelera o ser humano. E é nesse ritmo mais lento que a espiritualidade se torna mais profunda. Muitos entram no jejum esperando experiências extraordinárias, mas acabam encontrando algo mais transformador. Verdade. Verdade sobre si mesmos, sobre motivações, sobre medos e sobre dependências que nunca haviam sido reconhecidas. O jejum não cria essas realidades, ele apenas remove as camadas que as escondiam. E quando essas camadas caem, a pessoa começa a se enxergar com mais honestidade. Talvez você perceba, nesse estágio, que certas atitudes, palavras ou pensamentos já não fazem mais sentido. Coisas que antes eram toleradas passam a incomodar. Há um refinamento interior acontecendo. O coração se torna mais sensível, a consciência mais atenta.
Isso não significa perfeição, mas alinhamento. O jejum ajusta o eixo interior. Ele realinha o que estava desalinhado sem barulho, sem imposição, apenas por clareza. Existe também uma mudança na forma de lidar com o tempo. O jejum ensina a esperar. Em vez de exigir respostas imediatas, a pessoa aprende a confiar no processo. Essa espera não é passiva, é ativa. É uma espera consciente, cheia de expectativa silenciosa. E essa postura transforma a maneira como a vida é vivida fora do período de jejum. A ansiedade perde força, a pressa diminui, a confiança cresce. O jejum verdadeiro também aprofunda a percepção espiritual. Não no sentido de criar visões ou experiências espetaculares, mas no sentido de discernimento. A pessoa passa a perceber melhor o que edifica e o que desgasta, o que aproxima e o que afasta, o que é essencial e o que é excesso. Esse discernimento se torna uma bússola interna, guiando decisões de forma mais segura e consciente. Há um ponto importante que precisa ser compreendido. O jejum não é fuga da realidade, é enfrentamento. Ele não serve para escapar de problemas, mas para encará-los com mais clareza e força interior. Quando o coração está alinhado, os desafios não desaparecem, mas a forma de enfrentá-los muda completamente. O jejum fortalece o interior para lidar com o exterior. Nesse processo, a relação com Deus deixa de ser baseada apenas em pedidos e passa a ser construída em intimidade. O silêncio deixa de ser desconfortável e se torna necessário. A ausência de palavras não gera vazio, mas presença. É nesse ambiente que muitas pessoas percebem que a fé não se sustenta apenas em momentos de necessidade, mas em relacionamento constante. O jejum também ensina algo essencial sobre entrega. Ele mostra que nem tudo precisa ser controlado, explicado ou resolvido imediatamente. Há situações que exigem confiança. E confiar não é desistir, é reconhecer limites. Essa entrega amadurece a fé. Ela deixa de ser ansiosa e se torna estável, menos baseada em emoções momentâneas e mais enraizada em convicção. Quando alguém passa por esse nível de experiência, começa a entender que o jejum não é um evento isolado, mas um treinamento espiritual. Ele prepara o coração para viver de forma mais consciente, mais sensível e mais alinhada. Não se trata apenas do que acontece durante o jejum, mas do que permanece depois dele, o que muda na forma de pensar, de reagir e de se posicionar diante da vida. Talvez você esteja percebendo que o jejum verdadeiro não promete atalhos, mas oferece profundidade. Ele não elimina dificuldades, mas constrói força interior. Ele não entrega respostas prontas, mas desenvolve discernimento. E quanto mais esse processo avança, mais clara se torna uma realidade. O jejum não transforma apenas o momento da busca, ele transforma a pessoa que busca. Quando o jejum atinge esse nível de profundidade, algo ainda mais silencioso, porém decisivo, começa a acontecer. A identidade espiritual é fortalecida. A pessoa já não se define apenas pelo que faz, pelo que possui ou pelo que enfrenta, mas pelo que carrega internamente. O jejum verdadeiro desloca o centro da identidade do exterior para o interior, e essa mudança altera tudo. Nesse ponto, a fé deixa de ser apenas reativa. Ela não surge apenas quando há dor, crise ou necessidade urgente. Ela se torna constante. Há uma estabilidade espiritual que começa a se formar. Mesmo diante de pressões, conflitos ou incertezas, o coração não entra em colapso com facilidade. Existe um eixo interno mais firme, construído na disciplina, na renúncia e na consciência espiritual desenvolvida durante o jejum. Outra transformação clara é a maneira como a pessoa lida com o próprio ego. O jejum expõe expectativas infladas, desejos de reconhecimento e até a necessidade de controle. Não de forma agressiva, mas com clareza. E essa clareza é libertadora. Quando o ego perde espaço, a humildade cresce. E a humildade não enfraquece, ela fortalece. Ela permite aprender, ouvir, corrigir rotas e amadurecer sem resistência. Há também uma mudança perceptível na forma como a pessoa reage aos outros. O jejum verdadeiro gera empatia. Não uma empatia superficial, mas uma compreensão mais profunda das fragilidades humanas. O julgamento diminui. A dureza dá lugar à sensibilidade, não porque a pessoa se torna permissiva, mas porque se torna consciente. Ela entende que transformação é processo, não imposição. Nesse estágio, o jejum começa a revelar algo fundamental. Muitas batalhas externas são reflexo de conflitos internos não resolvidos. E ao tratar o interior, o exterior começa a perder força. Não significa que os problemas desaparecem, mas que eles já não dominam o emocional,
nem definem o comportamento. O jejum fortalece a mente para não ser refém das circunstâncias. Outro ponto essencial é a clareza de propósito. O jejum verdadeiro afina a percepção do que realmente importa. Plenos vazios, distrações constantes e excessos começam a perder atratividade. Há um reposicionamento natural. A pessoa passa a investir energia no que edifica, no que gera crescimento real, no que tem valor duradouro. Isso não acontece por obrigação, mas por discernimento. Esse processo também ajusta a relação com o silêncio e a solitude. O silêncio deixa de ser evitado e passa a ser buscado, não como isolamento, mas como espaço de alinhamento. É no silêncio que muitas decisões importantes são amadurecidas. É ali que a pessoa aprende a ouvir mais e reagir menos. O jejum ensina que nem toda resposta precisa ser imediata, e nem toda ação precisa ser impulsiva. Com o tempo, torna-se evidente que o jejum não é uma prática que enfraquece, mas que estrutura. Ele constrói base emocional, espiritual e mental. Ele ensina limites saudáveis, fortalece a autodisciplina e desenvolve uma consciência mais responsável sobre escolhas e consequências. A pessoa passa a agir menos por impulso e mais por convicção. Há também uma transformação na forma de enxergar dificuldades. Elas deixam de ser vistas apenas como obstáculos e passam a ser compreendidas como oportunidades de crescimento e refinamento interior. O jejum não romantiza a dor, mas ensina a atravessá-la com maturidade. Ele gera resistência emocional e espiritual, algo raro em um mundo marcado pela pressa e pela superficialidade. Quanto mais esse processo avança, mais claro fica que o jejum verdadeiro não é sobre privação, mas sobre alinhamento. Não é sobre perder algo, mas sobre ganhar clareza. Não é sobre aparência espiritual, mas sobre profundidade real. Ele não produz barulho, mas produz raízes, e raízes profundas sustentam qualquer estação. Esse tipo de transformação não termina quando o jejum acaba. Pelo contrário, é aí que ela começa a ser aplicada na vida cotidiana. As escolhas mudam, as prioridades se ajustam. A forma de lidar com pessoas, desafios e decisões se torna mais consciente. O jejum deixa marcas invisíveis, porém duradouras. Ele forma caráter espiritual. E quando alguém chega até aqui, entende algo essencial. Jejuar de verdade não é um evento extraordinário para poucos, mas um caminho possível para quem deseja viver uma fé mais profunda, mais sólida e mais alinhada. Não se trata de alcançar um estado elevado, mas de construir uma base firme, uma base que sustenta, orienta e transforma, de dentro para fora. À medida que o jejum verdadeiro se aprofunda, algo essencial começa a acontecer no interior da pessoa. A estrutura dos valores é reorganizada. Aquilo que antes dominava os pensamentos perde força, e o que realmente sustenta a vida passa a ganhar prioridade. O jejum não atua apenas no corpo. Ele toca diretamente a forma como a mente interpreta o mundo e como o coração reage às pressões diárias. É como se aos poucos o ruído interno diminuísse e a pessoa começasse a enxergar com mais nitidez quem ela é, onde está e para onde está indo. Nesse estágio, o jejum revela que muitas inquietações não vêm da falta de coisas, mas do excesso delas. Excesso de estímulos, de comparações, de expectativas irreais. Quando esses excessos são interrompidos, surge um espaço interno que antes não existia. Esse espaço não fica vazio. Ele é preenchido por clareza. A pessoa passa a perceber padrões de comportamento que antes estavam escondidos pela rotina acelerada. Reações impulsivas, decisões precipitadas e hábitos automáticos começam a ser questionados com mais consciência. O tempo também assume outro significado. O jejum ensina a desacelerar sem culpa. A urgência constante perde autoridade. Em vez de viver correndo atrás de resultados imediatos, a pessoa aprende a respeitar processos. Isso traz maturidade emocional. Ela entende que nem tudo precisa ser resolvido agora e que algumas respostas só surgem quando existe paciência suficiente para esperar. Essa mudança reduz a ansiedade e cria uma base mais firme para decisões importantes. Outro efeito profundo do jejum é o confronto direto com a falsa sensação de controle. Muitas pessoas vivem tentando controlar tudo ao redor para evitar frustrações. O jejum desmonta essa ilusão de forma silenciosa, mostrando que soltar o controle não significa perder direção. Pelo contrário, significa confiar em algo maior do que a própria força. Essa entrega gera descanso interior. O peso de ter que sustentar tudo sozinho começa a desaparecer, e no lugar surge uma confiança mais serena e equilibrada. Nesse processo, a identidade se fortalece. O jejum ajuda a separar o que a pessoa é daquilo que ela consome
produz ou aparenta ser. Ela deixa de se definir apenas por desempenho, reconhecimento ou status. Surge uma identidade mais estável, menos vulnerável à opinião alheia. Isso gera firmeza para estabelecer limites saudáveis e coragem para fazer escolhas que nem sempre agradam a todos, mas que preservam a integridade interior. Os conflitos internos que antes eram evitados passam a ser encarados com mais maturidade. O jejum não elimina lutas internas, mas cria um ambiente favorável para lidar com elas sem fuga. Pensamentos difíceis e emoções desconfortáveis deixam de ser inimigos e passam a ser sinais de áreas que precisam de atenção e cura. Esse enfrentamento consciente transforma dores antigas em aprendizado e crescimento. A relação com o silêncio também se transforma profundamente. O silêncio deixa de ser um espaço de desconforto e passa a ser um lugar de fortalecimento. O jejum ensina que nem toda resposta vem acompanhada de barulho e que muitas direções importantes surgem quando a mente se aquieta. Nesse silêncio, a pessoa aprende a ouvir com mais sensibilidade e a discernir com mais sabedoria. A fé, então, deixa de ser apenas um conceito ou discurso e se torna prática diária. O jejum expõe incoerências entre aquilo que se acredita e aquilo que se vive, mas não para gerar culpa, e sim alinhamento. A pessoa começa a viver com mais coerência, fazendo escolhas que refletem suas convicções mais profundas. Isso gera autenticidade, algo que não pode ser fabricado nem sustentado por aparência. Os reflexos no cotidiano são claros. Situações que antes provocavam reações desproporcionais passam a ser enfrentadas com equilíbrio. Críticas não ferem com a mesma intensidade. Frustrações não paralisam como antes. O jejum constrói uma resistência interior que não endurece o coração, mas o fortalece. É uma firmeza que convive com sensibilidade, empatia e discernimento. Os desejos também passam por um refinamento natural. O jejum não elimina vontades, mas reorganiza prioridades. A pessoa começa a desejar menos aquilo que é passageiro e mais aquilo que tem valor duradouro. Isso influencia decisões financeiras, relacionamentos, projetos e a forma de usar o tempo. O desperdício diminui. A intencionalidade cresce. Cada escolha passa a carregar mais significado. Com o amadurecimento desse processo, fica evidente que o jejum verdadeiro não é um evento isolado, mas um caminho contínuo de transformação. Ele ensina a viver com menos excessos e mais propósito, menos reatividade e mais consciência, menos aparência e mais profundidade. Quem atravessa esse caminho percebe que o maior resultado do jejum não é o que se conquista externamente, mas o que se constrói internamente. No fim das contas, o jejum revela algo essencial. Ele não é sobre privação, mas sobre alinhamento. Não é sobre perder força, mas sobre descobrir onde ela realmente está. Ele não esvazia a vida, apenas remove aquilo que impede a vida de fluir com clareza, verdade e direção. É nesse ponto que a pessoa entende que jejuar de verdade transforma não apenas hábitos momentâneos, mas a forma de pensar, sentir, decidir e caminhar todos os dias. Talvez, enquanto você ouvia tudo isso, algo aí dentro tenha sido tocado de forma silenciosa, porque o jejum verdadeiro não grita, não se impõe, não aparece para impressionar ninguém. Ele trabalha no lugar mais profundo, onde quase ninguém vê. Ele revela intenções, realinha prioridades e devolve sentido ao que parecia comum demais. E quando isso acontece, a vida começa a mudar não de fora para dentro, mas do centro para as extremidades. Se essas palavras fizeram você refletir, é porque existe um chamado interior acontecendo agora. Um convite para desacelerar, para rever excessos, para ouvir mais e reagir menos. Um convite para viver com mais propósito e menos distração. O jejum, quando vivido de verdade, nos ensina que nem tudo o que sentimos falta precisa ser imediatamente preenchido. Algumas ausências existem para nos ensinar onde está a nossa verdadeira fonte de força. Talvez você tenha percebido que o maior desafio não é ficar sem algo por um tempo, mas aprender a não depender daquilo que nunca deveria ocupar o primeiro lugar. O jejum revela dependências ocultas, mas também revela possibilidades que estavam adormecidas. Ele mostra que é possível viver com mais leveza, mais clareza e mais firmeza, mesmo em meio às pressões do dia a dia. Esse caminho não é sobre perfeição. É sobre consciência. É sobre escolher to-dos ou dash, aquilo que constrói em vez daquilo que apenas distrai. É sobre aprender a ouvir antes de falar, esperar antes de agir e discernir, antes de decidir. O jejum verdadeiro nos ensina que maturidade espiritual não se mede por aparência,
mas por transformação real. E talvez agora seja o momento de você se perguntar: o que precisa ser ajustado na sua rotina, nos seus hábitos, nos seus pensamentos? O que tem ocupado espaço demais e precisa ser colocado no lugar certo? O jejum não responde tudo de uma vez, mas ele aponta direções. Ele não força mudanças, mas prepara o terreno para que elas aconteçam de forma saudável e duradoura. Se esse conteúdo falou com você, se trouxe clareza, reflexão ou despertou algo no seu coração, saiba que você não está sozinho nesse processo. Muitas pessoas estão buscando exatamente isso: menos ruído, mais sentido; menos excesso, mais verdade. E compartilhar esse conteúdo pode ser uma forma de alcançar alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Se você sente que esse tipo de conteúdo agrega a sua caminhada, considere se inscrever no canal. Assim você continua acompanhando reflexões profundas que fortalecem a fé, a consciência e a vida prática. Ativar as notificações também ajuda você a não perder os próximos conteúdos preparados com esse mesmo cuidado e propósito. E se essas palavras tocaram o seu coração de alguma forma, escreva um amém nos comentários. Não como um ritual vazio, mas como um sinal de concordância, de entrega, de alinhamento interior. Esse simples gesto também fortalece outras pessoas que estão lendo e buscando direção. Gratidão por ter ficado até aqui, por dedicar tempo para ouvir, refletir e crescer. Que Deus abençoe a sua vida, fortaleça o seu espírito e conduza os seus passos com sabedoria, equilíbrio e paz. Que tudo o que foi compartilhado aqui gere frutos reais no seu dia a dia, hoje e nos próximos passos da sua caminhada.